Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar e eu tenho certeza que você já deve estar ali se perguntando qual será o tema que eu vou aprender um pouco mais nessa tarde que pode vir a ser importante para a minha saúde ou para a saúde de quem eu amo. Pois é, hoje olha que interessante, a gente vai falar sobre o uso da inteligência artificial na saúde. Olha só, antes de mais nada, eu gostaria de te convidar para uma viagem no tempo, porque se a gente for parar para pensar, lá no século XIX, quando surgiu, gente, o estetoscópio, quando ele foi inventado, muitos médicos acreditam, torceram o nariz. Como que eu vou utilizar um tubo para escutar o meu paciente? Para eles não fazia, naquela época, o menor sentido algo que viesse a interferir nessa relação que é médico-paciente tão essencial. E décadas depois, hoje qualquer um vai a uma consulta e ele é frequentemente utilizado. Se a gente for parar para pensar também nos exames de imagem, gente, raio-x, tomografia, antes essas imagens só eram possíveis via bisturi, precisavam abrir ali o paciente e só então eles conseguiam acesso. E hoje a gente tem todas essas imagens computadorizadas cada vez mais precisas e a chegada da inteligência artificial. Pare para refletir, é um ponto, gente, de não retorno, não tem mais como ela não existir. A grande questão é de que forma que ela vem a fazer parte, quais são os benefícios. É claro que a gente tem, de primeira ali, uma sensação de insegurança, daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não tem informação. Por isso a importância desse programa hoje, para a gente entender de que forma que ela existe, como que ela se relaciona com a gente, veio para substituir o médico ou será que veio para facilitar os processos, os diagnósticos, os tratamentos, encontrar melhores alternativas. Enfim, o bate-papo hoje vai ser riquíssimo. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária, encaminhe o nosso link de transmissão. Estamos ao vivo pelo site, que é www.hitv.com.br. Facilmente, através, é claro, da tecnologia, você consegue facilmente encaminhar o nosso link de transmissão para que a nossa informação de qualidade chegue também para quem precisa. Também te convido, é claro, a você participar aqui do nosso bate-papo. Traz para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Lembrando que você pode participar também através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Entra lá e encaminha pra gente a sua mensagem. Não perca essa oportunidade, combinado? E entrando no nosso Instagram, você vai conferir uma enquete que está já nos nossos stories para que você participe, é claro, a gente quer saber a sua opinião a respeito desse tema. João Capellini, excelente tarde para você. Nosso diretor vai colocar pra gente a nossa enquete na tela. Olha só o que a gente quer saber de você. Qual dessas frases você mais acredita que é verdade? Se você não acredita, de repente, em nenhuma delas, qual dessas frases você mais já ouviu recentemente? A inteligência artificial vai substituir os médicos. Diagnósticos feitos por inteligência artificial são sempre mais precisos. A tecnologia deixa o atendimento menos humano. Você acredita nisso? Ou a inteligência artificial decide sozinha sobre a saúde do paciente? Entra lá nessa nossa enquete e participa que a gente vai debater sobre essas questões mais para o final do programa, daquele nosso jeitinho. Antes de mais nada, eu te lembro que hoje é terça-feira. Hoje é o dia que a gente recebe o advogado Leonardo Girundi para saber mais sobre o seu direito. Agora, seu direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria! Mais um dia aqui na sua companhia para tratar do seu direito. Então, se você tem uma dúvida, uma pergunta, mande pra gente. Nos mande a sua dúvida que eu vou te responder aqui. Você já deve ter anotado o nosso WhatsApp. Se não, aproveite agora. 11 3337 5886. 3337 5886. Ou pode também mandar a sua dúvida e pergunta pelo nosso e-mail, no seodireito@hittv.com.br. E também aproveite para me seguir no meu Instagram e mandar lá sua dúvida e sua pergunta também, no @Leonardo Girundi. Olha aqui, ó. Essa pergunta não fala de onde é, mas fala que é o Mauro Gonçalves. Se você é como o Mauro, tem alguma dúvida aí, mande sua dúvida. Ele aqui se identificou, mas você poderia não se identificar. Às vezes o assunto é muito pessoal, muito constrangedor e você não quer falar o seu nome. Então você pode colocar o seu nome e falar assim, olha, por favor, não cite o meu nome, que eu vou respeitar a sua vontade, ok? Olá, doutor, boa tarde. Boa tarde, Mauro, tudo bem? Fui fazer um Pix e errei a pessoa. E ela alega que não recebeu.
pois conheço a pessoa que mandei. O que posso fazer? Consigo esse valor de volta? Obrigado. Consegue esse valor de volta. É óbvio que consegue esse valor de volta. Mesmo que você não conhecesse a pessoa, você poderia ingressar judicialmente. Primeira coisa é fazer o que você fez. Fazer contato direto e pedir, olha, eu fiz errado, você pode me devolver? A pessoa fala, não entrou aqui na minha conta. Você fala assim, olha, eu tenho um comprovante. Você pode tirar ali no seu extrato, vai ter o comprovante que o dinheiro saiu e foi para uma outra conta bancária. Então, você tem o comprovante. Aí você mostra para a pessoa. Aí a pessoa fala, não recebi, não. Então, se a pessoa se nega a devolver aquele valor, você pode ingressar judicialmente pedindo não só que ela devolva, mas que ela pague, inclusive, uma indenização por esse trabalho que você está tendo. É uma indenização por danos morais, porque às vezes, por exemplo, você pegou aquele valor, você transferiu para pagar o seu aluguel. E agora você não tem o dinheiro para pagar o aluguel mais. Então, além de não ter depositado errado, você criou um problema com uma outra pessoa. Então, você pode pedir os juros, a multa que você está pagando ali e, inclusive, uma indenização por danos morais. Avise a pessoa antes de fazer isso. A justiça é sempre o último caminho. O contato é possível resolver os nossos problemas com uma boa conversa, ok? Mas você pode fazer isso. Lembrando, gente, as pessoas falam, achado não é roubado. Aquilo na nossa lei fala que é. Então, se você achou alguma coisa, tem alguém que é dono daquilo. Então, se você achou alguma coisa, independente do lugar, devolva. Procure saber de quem é. E se você recebeu um valor na sua conta que não é seu, não é devido, devolva. O melhor caminho é isso. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Escolha muito bem as sementes que você tem colocado por aí, tá bom? Um grande abraço e até breve. Sempre um privilégio. Te vejo na próxima. Tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. E agora, então, para a gente ingressar nesse nosso bate-papo sobre o uso, ou melhor, os usos da inteligência artificial na saúde. E eu queria também, inclusive, pontuar de que forma que a gente vai abordar esse tema. Olha só que interessante. Para isso, eu vou te apresentar quem são os nossos convidados na tela. Começamos pelo Vinícius De Stefani, médico especialista em inteligência artificial. Atua há 14 anos na área e se destaca por unir saúde e tecnologia. Desenvolveu habilidades em Machine Learning, que é um ramo da inteligência artificial que alimenta e capacita robôs ou computadores com dados e algoritmos que levam à identificação de padrões e, a partir daí, otimização de diagnósticos com maior precisão. Seu principal desafio é levar inovação tecnológica para colegas e pacientes, oferecendo soluções que muitas vezes vão além da assistência tradicional. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Lucas Paglia, advogado especialista também em proteção de dados. Com 12 anos de experiência, atua na advocacia em um cenário de constante evolução marcado pela concorrência e pela necessidade de atualização contínua. Destaca-se no uso e desenvolvimento de tecnologias voltadas à sociedade, com foco em inteligência artificial aplicada à proteção de dados e à privacidade. Escolheu a profissão pelo caráter multidisciplinar e pelo potencial do direito como ferramenta eficaz na resolução de conflitos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Dani, por me ter, viu? Doutor. E olha só, estamos aqui reunidos para falar sobre uma questão que nos parece extremamente nova, mas que já faz parte da nossa vida há um bom tempo. Para quem estuda isso, então, há um tempo maior ainda. Já gostaria de começar as minhas perguntas desse programa tentando entender qual foi o primeiro contato que vocês viram da inteligência artificial nesse ramo da saúde, que vocês observaram e tiveram o entendimento de que não tem mais volta atrás. A inteligência artificial chegou para ficar, inclusive, na nossa saúde. Começando Dani, por você. Eu acho que a principal... Primeiro, obrigado por me ter no dia de hoje aqui. E acho que quando a gente conseguiu entender que o médico, de fato, não consegue voltar mais atrás, é quando ele passa a fazer as próprias perguntas, não mais pelo método normal que a gente fazia, né, Dani? Então, eu pegava um livro antigamente, abria esse livro, fazia as perguntas ali e acabava tentando identificar o que eu ia fazer com aquele paciente. Ou tinha um trabalho de poder pegar um artigo científico que saiu, ler aquele artigo e a inteligência não ser artificial, mas ser a minha para poder juntar essas informações todas. Quando eu percebi que nós médicos, a gente começou de fato a fazer perguntas para uma grande biblioteca, que é a própria LLM, né? Que é a própria máquina que está ali tendo todos os artigos, e confiar nessas perguntas para poder responder isso,
isso de fato é um local de nenhuma volta, entendeu? Hoje a gente vê médico o tempo inteiro fazendo perguntas, seja para o ChatGPT, seja para o cloud, seja para ferramentas específicas como o Open Evidence nos Estados Unidos e confiando naquelas respostas ali para poder tomar decisão dos seus pacientes. Eu acho que esse é um ponto de não voltar, não precisar gravar tudo na cabeça, mas saber que a gente consegue expandir o nosso pensamento para poder responder esse paciente. Isso é um ponto de não volta com certeza, viu? Que bacana, gente. E para você? Do meu lado, bom, primeiro, obrigado de novo por estar aqui com vocês. É sempre um prazer. Obrigado, Dani. Prazer rever o Vinícius também. Mas eu brinco, por eu ser advogado e por eu vir de uma família de médicos, eu acho que eu escuto em casa que todo paciente, há um bom tempo hoje, já vem com o laudo pronto de casa. Acho que esse é o retorno que não tem mais, né? Então, a partir do momento onde toda consulta que você faz, o Vinícius pode falar até melhor, alguém já colocou no famoso Google antes da inteligência artificial, que hoje potencializou esse uso, né, como uma grande enciclopédia mais viva. O Google é uma enciclopédia menos viva do que a IA. Né? A IA ela tem esse poder de se atualizar mais rapidamente. Né? Mas o Google sempre foi um lugar onde você fazia uma ressonância magnética, fazia uma coleta de sangue e todo mundo já colocava o resultado que estava lá. O que eu tenho? E aí que cria a brincadeira que se colocar tudo no Google, você sempre vai ter uma doença muito perigosa, muito problemática. Então, acho que a partir desse momento onde as pessoas passaram a conversar, entre aspas, com a tecnologia, tirando suas dúvidas, conversando antes de falar até com o seu próprio médico sobre isso, que é talvez a pessoa mais confiável que você tem numa relação, é o seu médico familiar, e acho que aí é um caminho sem volta. E a IA só veio para potencializar, inclusive, com diagnósticos, que antes a gente só tinha interpretações do que estava escrito, mais lineares, mais secas. Hoje nós temos a interpretação daquilo. Então, acho que esse é um caminho, Dani, que não volta, que é esse caminho da gente buscar essa informação enquanto eu, paciente. Isso, acho que o médico e a médica vai ser obrigado a conviver para o resto da vida. Que é arriscado, porém, é o que todo mundo faz e daí acho que é nesse momento que o papel do médico se torna ainda mais necessário, como você mesmo trouxe aqui pra gente no bate-papo. Quando eu estava fazendo aqui a minha pesquisa, eu cheguei, gente, num tal de Robô Laura. E eu vou trazer aqui um pouquinho do que consiste essa plataforma, né, de inteligência artificial brasileira, criada para atuar no gerenciamento de riscos hospitalares, principalmente na detecção precoce de uma infecção generalizada. Esse foi, assim, uma das primeiras ferramentas que eu vi na literatura, né, nossa médica, que trouxe um benefício que tem sido aplicado e utilizado hoje em dia, certo? Certo. Eu acho que o Robô Laura vem trazer uma característica muito legal para a gente, que e eu acho que isso é importante para que todo mundo saiba, né? De fato, iniciou-se, a gente achou que a IA ia substituir o médico e nada vai ser resolvido e a gente vai todo mundo embora, acabou a profissão. Mas pelo contrário, acho que o Robô Laura traz isso e isso é trazido em ciência também, em publicação científica, que de fato eu consigo ter uma máquina alertando o médico antes daquilo que deve ser feito. No caso específico do Robô Laura, ele vai alertar uma doença muito grave que as pessoas podem ter em um hospital, que é a sepse. A gente sabe que a sepse é uma infecção generalizada e se ela não for combatida, existe até uma coisa que a gente diz que ela precisa ser combatida na primeira hora, as chances de sobrevida desse paciente morre muito mais esse paciente, né? Então, o que o Robô Laura traz é uma análise muito profunda de dados que o cérebro humano poderia até conseguir fazer, mas ele precisaria de muito mais treinamento para poder fazer. E o que a gente chama, ele levanta a bandeira vermelha mais rápido. Olha, pode ser que esse paciente aqui que você não está conseguindo enxergar, doutor, ele possa evoluir mais rápido. E eu até me lembro, na época de residência médica, eu fiz Dante Pazanese, então tinha os pacientes da UTI, da cardiologia pediátrica, que a gente cuidava bastante. Tinham pacientes que, aquele plantão, Dani, que às vezes você está 9 horas da noite, está tudo tranquilo, você fala assim, hoje vai ser um plantão tranquilo. Mas, na verdade, 1 hora depois o paciente acaba piorando. Na verdade, os meus olhos não conseguiram perceber que o sinal vital daquele paciente estava piorando ao longo do tempo. E talvez o Robô Laura, se estivesse lá naquela posição, analisando aqueles dados e comparando, eu acho que essa é a grande beleza da IA, essa escala gigantesca que ela toma. Comparando com dados de outros pacientes que também foram piorando, ela poderia falar assim, olha, Vinícius, esse paciente vai piorar,
olho com mais atenção para ele. Então, a gente, humano médico, a gente olha às vezes um pouco atrasado e a tecnologia vem para poder trazer essa bandeira vermelha antes, porque ela é mais rápida, ela tem mais treinamento que o médico. E por isso essa fusão médico-máquina, como o RoboLaura trouxe, é algo que vai ser incrível e fantástico e é algo que a gente toma para sempre. E só a título de curiosidade, para quem está nos assistindo, o RoboLaura foi criado por um pai, gente, que infelizmente sofreu uma perda significativa. Ele perdeu a sua filha recém-nascida, Laura, por conta da sepse. E aí ele decidiu que ele tinha que fazer alguma coisa para evitar que outros pais, outras mães, outras famílias vivessem essa perda, né, essa tragédia, né, passassem por essa história como ele passou. E aí veio a criação de uma ferramenta como essa tão poderosa que entre o início do seu uso, que foi outubro de 2016, e junho de 2019, aí foi uma mensuração, né, uma métrica que eles criaram para entender de que forma que esse RoboLaura tinha sido eficaz. Salvou, gente, 12 mil vidas nesse período, que daria aí uma estimativa de 12 mil vidas por dia, né? Um trabalho muito bonito e um trabalho muito necessário, né? E a gente questiona, né, sobre essa relação médico-paciente, vai deixar de humanizar e tudo mais. E quando a gente pensa que ela pode ser utilizada ainda mais dessa forma, com mais humanidade, é que a coisa se desenvolve e se alinha de outra forma. Eu acho que tem um ponto importante também do RoboLaura e de outras tecnologias da saúde, que o Vinícius vai concordar comigo, tá, Dani? A saúde é cara. Né? É uma coisa cara. Seja para o público, para o privado, para um país de primeiro, terceiro mundo, não importa. A saúde é cara. Existe uma discussão bem ferrenha disso, inclusive política e econômica de vários países. A IA e esses robôs, elas maximizam muitas vezes esse potencial econômico também. Então você imagina uma máquina e aí nesse caso substitui não porque teriam 40 médicos em uma UTI, porque continua tendo somente 2 médicos em uma UTI, porque não tem como ter mais custo do que isso. Só que eu tenho uma ferramenta que consegue alertar, como o Vinícius muito bem descreveu, a essas 2 pessoas com mais celeridade. Então acho que esse é o grande ponto. Nunca vai ser possível ter um médico por leito, nem em hospital de primeira linha, não existe isso. Então ter uma máquina que possa acelerar essa comunicação, essa leitura de documentação, isso potencializa a medicina, isso não substitui o médico. Não é que aqui poderia ter 10 médicos e eu perdi 8. Não teriam 8 médicos e a IA veio para potencializar o que aqueles 2 profissionais podem fazer. Acho que esse é um recado importante com os seus cuidados naturais, que a gente vai abordar, as suas atenções, mas eu acho que esse é um caminho interessante para se pensar nessa maximização do poder, não só econômico, mas do poder que o médico tem em salvar vidas. De chegar aonde, né, muitas vezes... A intervenção é necessária. A gente não consegue, Isso. né? E aí, então, existe toda essa parceria. Vamos falar um pouquinho sobre o uso da inteligência artificial com relação aos diagnósticos. De que forma que ele tem sido preciso, né? E as falhas também, obviamente, que a gente vai falar sobre isso, né? Então, a gente tem uma celeridade nos diagnósticos. Exato. O que mais que vocês pontuam pra gente? O que mais a gente tem visto na prática é esse treinamento que ela pode ter mesmo para poder comparar, né? Então, o que o médico nada mais faz é a gente aprende algo na faculdade, na residência médica, e eu comparo aquilo que eu aprendi e eu fico comparando com o meu paciente que chega. Como a inteligência artificial ela é treinada com milhões e bilhões de casos, ela tem muito mais capacidade de poder analisar cenários distintos e não cravar aquele paciente. Olha, esse paciente tem exatamente isso. Acho que o que ela consegue fazer é trazer várias opções para o médico. Então, acho que a gente aumenta o diagnóstico, vou falar como médico, olhando aquele conjunto de dados. Agora, também tem uma outra forma de analisar isso, que é a IA, de fato, tem aumentado a capacidade do médico em analisar exames de imagem. Então, existem algoritmos que olham para uma radiografia, uma tomografia ou uma ressonância magnética e tentam interpretar padrões. Veja que eu sempre coloco que a IA ela não consegue gerar coisas por si própria. Ela pega o que já existe e ela maximiza aquilo. Às vezes o olho cansado de um radiologista não vai conseguir fazer o diagnóstico às 3 da manhã de uma microapendicite, entendeu? Uma apendicite mínima, por exemplo, ou um linfonodo aumentado. A IA não, a IA nunca se cansa, vai ter essa capacidade de poder olhar isso tudo. E além disso, acho que avançando, tem os diagnósticos que a gente não conhece.
Então, por exemplo, a gente está com uma série de algoritmos que conseguem olhar alterações genéticas que a gente precisaria de uma pessoa muito especializada e ela vai conseguir determinar, olha, esse paciente vai ter essa genética no futuro. E aí eu acho que a gente entra muito na seara do Lucas, né? O quão ético e o quanto eu quero saber de que eu vou ter uma doença no futuro e eu vou morrer de determinada doença, entendeu? Então, o quanto os meus dados, de fato, devem ser utilizados para gerar ansiedade agora, comigo, aos 38 anos, de que aos 98 anos eu vou morrer de uma doença. Será que eu quero saber disso? Porque se for algo evitável, ainda que faz Isso, sentido. exato. Mas se for E se uma não? determinação, E no fim do dia, fazendo uma comparação um pouco mais agressiva, Dani e Vinícius vai saber até melhor do que eu nesse caso, mas sempre me contaram, e eu fui depois tirar a prova, de que os melhores livros, e é uma coisa difícil até para o pessoal de casa pensar nisso, Dani, mas os melhores livros de anatomia que foram feitos na história foram livros durante o período da Segunda Guerra Mundial. Por que isso? Porque os pacientes podiam, né, eles tinham um poder sobre aquele cadáver e eles abriam, mesmo sem a necessidade, para fazer estudos também. Então, assim, a visão ética, medicina e tecnologia Não namora e caminha, né? flerta isso também, né? Que é o negócio de até onde eu posso ir para evitar uma coisa. Então, assim, tem filmes que tratam disso, né? Mães que têm um segundo filho porque o segundo filho pode trazer célula-tronco para o primeiro filho. Uau. Isso é ético ou não ético? A gente tem a IA na mesma prateleira, Dani. Então, será que eu consigo, com dados de um terceiro, entra um pouco da minha esfera de privacidade, o quão isso é privado, regulamentado, mas eu posso utilizar um hospital como base para traçar padrões de saúde para salvar pessoas de outro lugar, pensando na coletividade? Qual que é o meu limite? Onde está autorizado isso ou não? E a gente, no fim do dia, se a gente parar para pensar friamente, a gente está falando em saúde geral, é benéfico para a coletividade como um todo. Mas a gente aprende que, no fim do dia, o nosso direito termina quando o do outro começa. Aonde que a saúde pode ultrapassar? Onde que a saúde pode, porque ela tem um critério maior, o coletivo, como foi na época de restrições de pessoas utilizarem máscara ou não máscara, você concordando ou não, existiam as leis disso. Então, eu posso barrar alguém de entrar em algum lugar, já que o coletivo é mais importante do que o direito único? E aí a ética na IA fica nesse mesmo cenário. Até que ponto eu posso me utilizar de informações que não foram autorizadas, às vezes, por algum paciente, por alguma família, mas que aquele caso é fundamental para entender repetições que salvariam outras tantas pessoas. Então, esse é o caminho que o direito é muito difícil de legislar, porque a gente ainda não tem o resultado final. A gente está, como você bem colocou, ao vivo. A gente está no dia a dia aprendendo e vendo as consequências dos acertos e dos erros. Então, é difícil a gente saber o caminho correto disso. e eu vou além, gente, porque no nosso dia a dia tem diversas situações pequenas, corriqueiras, que a gente acaba dando os nossos dados, por exemplo, a uma ida na farmácia, em troca de um desconto. Certo? O nosso plano de saúde sabe quando a gente deu entrada, por que a gente deu entrada, qual foi o medicamento que a gente tomou e tantas outras pequenas situações corriqueiras do nosso dia a dia, onde as nossas informações vão sendo geradas. E de que forma que ela pode vir a ser utilizada para algo que não seja necessariamente benéfico. Esse é o meu principal estudo da vida, né? Em relação à farmácia, em relação ao uso dos nossos dados nesse cruzamento de informações. Isso. E a IA potencializa isso, Dani, porque eu analisando, por exemplo, básico, né? A pessoa, uma vida sedentária, bebe e fuma. A tendência, como nos ensinaram, ela tem alguns riscos cardíacos, etc. Agora, onde entra, por exemplo, uma ida na farmácia às 3 horas da manhã para comprar um ansiolítico, ou seja, para tirar uma ansiedade? Aquela ansiedade hoje se descobriu que pode ser um potencializador de alguma doença também cardiovascular, né, respiratória. Então, se eu tenho que a Dani, que o Lucas foram às 3 horas da manhã em uma farmácia, de maneira cotidiana, cada 2, 3 dias eu estou lá, comprando um ansiolítico, qual que é o limite da minha privacidade? Mas eu queria ter o desconto, como você muito bem colocou. O plano de saúde pode saber disso e aumentar o meu e o seu custo? Então, qual que é o limite disso? Que no final do dia,
alguém tem que pagar a conta também. Então, é uma coisa muito difícil de se colocar, de eu autorizo ou não autorizo, o convênio pode ou não pode, o governo regulamenta sobre os meus dados. É um tema sensível, mas no fim a gente tem que pensar que saúde ainda é um bem também coletivo, porque esses custos influenciam a coletividade como um todo. Não adianta eu pensar só em mim nesse cenário. E a gente acha que às vezes é só isso, Dani, mas eu acho que evoluindo um pouco, isso vira até política de Estado e até política entre nações, né? Então, o que a gente mais vê isso é o quanto que um país que tem mais dinheiro do que um outro país, por exemplo, ele não pode se beneficiar de dados de uma geração. Então, por exemplo, hoje a gente não tem uma IA assim, brasileira, né? Tem a Sabiá, que é uma excelente IA, mas a gente utiliza muito IA que é feita pela própria governo americano, né? Então, tem a OpenAI, tem outras empresas que fazem lá. Então, e todo dia tem brasileiros ou qualquer outra nação colocando dados ali sensíveis ali dentro. A gente teve um escândalo do Facebook na época das eleições americanas, que é o Cambridge Analytica, que trazia muito isso, mas, em resumo, muito provavelmente a nação que tem um pouco mais de dinheiro do que a outra nação, ela vai poder exercer superioridade sobre aquela nação porque ela vai ter dados que são muito sensíveis daquela população. E isso traz um pouco também o que é o que eu lido hoje em dia, né? Quem tem mais dinheiro consegue fazer com que a IA seja melhor treinada para um determinado fim objetivo. No meu caso, treinar faculdades de medicina para que elas possam ter melhores médicos. Mas e aquela faculdade que não tem aquele recurso? Então, a própria IA vai criar, de fato, uma disparidade e quem tiver mais acesso a isso e mais dinheiro para poder treinar, que isso consome energia no final das contas, é que vai sair primeiro disso. Então, acho que, voltando para o Lucas, tem até um problema de Estado aí, né? Nações competindo contra nações para ver quem tem a melhor inteligência artificial, porque isso vai valer, dado vale muito dinheiro, entendeu? Exato. A competição ela é muito boa, saudável e necessária, mas quando a gente fala sobre essa alimentação e o quanto a gente está se expondo em termos de olhar para outros países, aí realmente é um ponto de atenção que a gente precisa ter. Vamos para a perguntinha da nossa audiência? Pergunta na tela. Temos então a nossa primeira participação aqui do nosso público. Do Wesley Siqueira, de Goiânia. Tem usado bastante a inteligência artificial para tirar dúvidas. Olha só que bacana esse relato aqui do Wesley. Mas às vezes eu me preocupo se isso pode prejudicar, pois acabo buscando soluções por conta própria. Tratamentos convencionais, tratamentos caseiros, em vez de procurar um médico. Ainda bem que a IA não fornece receitas médicas. Como que eu posso usar a tecnologia com equilíbrio? Um abraço para a dona Luísa, que assiste aí todos os dias. Um grande beijo para a dona Luísa e para você também, Wesley, que trouxe para a gente uma questão bastante interessante para a gente comentar aqui. A gente comentava um pouco antes sobre a substituição do médico, né? Que a gente sempre... A IA veio com essa estigma, com essa visão de que substituirá tudo e todos, né? A qualquer momento, a todos os cenários, alguém vai ser substituído pela IA. E a gente começa a brincar do que agora a gente começa a se defender para dizer, tá, mas a IA não faz isso, que é uma brincadeira que está até rolando na internet, né? E de fato, assim, a receita a IA ainda não faz. E não acho que é um caminho distante para um dia acontecer, desde que regulamentado. Exato. O ponto é a regulamentação. E é um caminho sem volta, como a Dani perguntou, as questões até de psicologia, né? Assim, eu vejo muita gente utilizando o chat GPT e outros da vida como seus psicólogos diários para tirar essas dúvidas, como o Wesley colocou. E aí que é a questão. Nós não podemos esquecer de abandonar o médico. Ali é uma situação assim, para você ter uma conversa preliminar, eu acho. Eu acho que é uma questão de você também saber um pouco mais do que está acontecendo com você, um autoconhecimento. Mas a decisão ainda é de um profissional, ainda é de alguém que passou por um estudo até para lidar com a sua frustração. Exato. Né? Do lado familiar. Tem uma matéria na faculdade de medicina, que pouca gente sabe, que é como conversar com o paciente. Exato. Imagina passar um diagnóstico difícil para um paciente, de uma questão de uma doença mais complicada, uma doença terminal, que envolve família, tratamento, e você ouvir isso de um computador. Não é a mesma coisa de um médico treinado que vai saber que palavra utilizar, como conversar, como te motivar. Então a gente não pode esquecer que a figura humana, a relação humana ainda é fundamental. O homem, e homem que eu digo ser humano, ele ainda é um ser sociável e sempre vai ser.
Nós fomos criados nesse conceito. Então, não esquecer que a relação interpessoal ainda é fundamental, principalmente médico-paciente. Isso não será substituído. Esse é um grande ponto. Exato, acho que como médico, prescrevendo então, né? Prescrevendo a receita para o Wesley, vou orientá-lo como oriento meus pacientes, né? Acho que a gente precisa sim pegar a dúvida que a gente está e levar para o ChatGPT para poder conversar. Isso às vezes facilita o entendimento, porque melhor do que o paciente chegar para a gente para poder perguntar as coisas, é ele já vir com um preconceito mesmo, ou seja, uma sessão de dúvida já feita. Né? Eu li isso, o que você acha disso? Porque o que o chat consegue fazer, o que a inteligência consegue fazer, ela consegue já filtrar um pouco melhor o raciocínio do próprio paciente junto com a gente. Isso é louvável, acho que o paciente tem que fazer isso, a gente não consegue voltar. Vou falar como eu falo para minha mãe. Mãe, pode ir lá, coloca as coisas ali, vê quais são as suas dúvidas e leva para o médico. Agora, de quem é a responsabilidade, né? Acho que tem uma palavra muito boa que o inglês usa, que a gente não tem aqui, que é o accountability, né? De quem que é a responsabilidade? Para quem que você vai ligar, às vezes 1h30 da manhã, quando aquilo que foi prescrito não está funcionando e você está com medo, ansiedade, frustração. Olha que ponto interessante, Wesley. Exato. Então, eu acho que a gente precisa ligar para um telefone que vai te atender e vai ter empatia com você. No final das contas, a IA, ela sabe tanto quanto mais que o médico. Mas eu acho que a empatia de um ser humano, como o Lucas trouxe, só a gente humano vai ter. Por isso que eu acho que ela nunca vai conseguir substituir por definitivo o médico, né? A gente quer ter uma outra pessoa para poder compartilhar dor e alegria junto, né? E o histórico, muitas vezes, né? Exato. O médico, ele tem essa questão de... Você troca pouco, às vezes, um médico de confiança, assim, né? Então, ele não vai te perguntar o que é essa cicatriz. Ele já sabe, porque foi ele que fez, Exato. às vezes, né? Então, esse cuidado é uma coisa que é insubstituível, na minha opinião. E tem uma coisa que eu sempre falo aqui no Consulta, que muitas vezes a gente vai a um profissional, a um médico, e não sabe aquilo que a gente precisa relatar. Assim como a gente vai para um ChatGPT e a gente não sabe quais são as perguntas ou de que forma que a gente precisa colocar as nossas informações ali para ter, de fato, então, um diagnóstico preciso, uma orientação correta. Às vezes você tem uma comorbidade, não deve usar determinado medicamento. Tem muitas questões ali que vão depender da gente e a gente não tem conhecimento para optar por esse caminho. Também tem essa questão, viu, Wesley? Muito obrigada pela sua participação. Olha o quanto você enriqueceu aqui o nosso bate-papo. E olha só, Consulta ao Doutor vai para um rápido intervalo. Para quem também está com a sua dúvida, aproveita esses minutinhos aí para encaminhar para a nossa produção 0 Operadora 11 3337 5886. Consulta ao Doutor volta já para a gente continuar aqui o bate-papo sobre inteligência artificial e suas aplicações na nossa saúde. Consulta ao Doutor está de volta, seja bem-vinda e bem-vindo aqui mais uma vez. Para quem chegou agora neste exato momento, nosso bate-papo hoje é sobre o uso da inteligência artificial na medicina, na nossa saúde. Tivemos já um bate-papo riquíssimo. Caso você tenha acabado de chegar e perdeu o primeiro bloco, não deixe de aproveitar quando esse programa estiver disponível no YouTube. Pois é, daqui a algum tempinho, aí você já pode ir lá e acessar, porque está muito bom. E, antes de mais nada, já seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se você lembrou de alguém aqui, esse tema também é importante, necessário, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já corre e compartilha o nosso link. Também te convido, é claro, a você participar aqui do nosso bate-papo. Traz pra gente a sua dúvida, traz também o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E te aviso, antes de mais nada, temos a nossa clássica enquete já em seus minutos finais, lá no Instagram, aguardando, é claro, pela sua participação, @Consulta ao Doutor HitTV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Olha só o que te espera. Qual dessas frases você mais acredita que é verdade quando o assunto, gente, é inteligência artificial? Ela vai vir a substituir os médicos? Essa é uma clássica que muita gente já ouviu falar, a gente falou um pouquinho sobre isso no primeiro bloco. Diagnósticos feitos por inteligência artificial são sempre mais precisos? Será? A tecnologia deixa o atendimento menos humano, ou então a IA decide sozinha sobre a saúde do paciente. Será que chegaremos aí neste ponto? Para você que chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar Lucas Paglia, advogado especialista em proteção de dados, privacidade e estruturação de programas, está aqui com a gente, e também
o doutor Vinícius De Stefani, médico especialista também em inteligência artificial. Ainda brinquei que eu poderia errar a pronúncia do sobrenome, acho que agora... Vários dois, tá tudo bem, Dani. Agora acho que eu cheguei neste ponto. Mas, enfim, sejam muito bem-vindos. Agradeço mais uma vez a presença de vocês por aqui. E a gente estava falando antes, né, da gente vir para o intervalo sobre essa questão da inteligência artificial para traçar diagnósticos. E imagino o seu uso também bastante importante e necessário para definir tratamentos, né? O quanto ela ajuda nesse cruzamento de dados. Acho que a gente tem duas facetas importantes aqui, duas partes importantes, né? Então, ela trazendo aquilo que tem de maior evidência, né? A medicina, a gente trabalha muito com aquilo que mostra que de fato se eu usar, né? Médico, você vai ver, Dani, que a gente gosta muito de entender o que já funcionou e o que de fato funciona para que a gente não fique usando o tratamento que vai prolongar a dor, né? Quando a gente faz o juramento de Hipócrates, o que a gente fala é ser beneficente e não maleficente. Então, o que vou beneficiar o paciente e não vou prejudicá-lo. Parece que é a mesma coisa, mas são coisas distintas. Agora, também tem uma parte muito importante também, que é a descoberta de novos remédios, novos medicamentos, entendeu? Novos tratamentos. O médico precisa ser sempre uma pessoa que faz as perguntas corretas. Só que a nossa inteligência é limitada, especialmente na correria do dia a dia atendendo o paciente, às vezes a gente não consegue fazer a pergunta correta. E a maioria dos artigos que têm surgido sobre isso tem demonstrado que a inteligência ajuda sim o médico a fazer as perguntas certas. Eu gosto de usar muito a inteligência no meu dia a dia como um copiloto. Então, o copiloto não é aquele não é aquele que pilota o avião, mas é aquele que na hora que o piloto vai fazer uma decolagem, ele faz um checklist com o piloto. O manual tá com ele, né? Exatamente. Você fez isso, fez aquilo, e é ele que vai dando os ok's. Ah, você perguntou isso, você acha que isso pode ser feito? Então, muitos pesquisadores têm utilizado, meu irmão mesmo trabalha bastante com descoberta de novas drogas, novos medicamentos. Ele tem utilizado para poder fazer perguntas que ele mesmo não faria. Então, a IA consegue potencializar e acelerar essa descoberta. Até o ponto mais superior que a gente tem é, de fato, na inteligência artificial ficar tentando descobrir novas combinações de remédio. Aí eu acho que mas acho que é para um futuro um pouco mais distante aí. Mas principalmente quando a gente para observar, por exemplo, os antibióticos, né? Sim. A gente tem uma grande dificuldade na produção por ser um procedimento caro. Exato. Exatamente. Os novos antibióticos ou quimioterápicos, e cada vez mais a gente está indo para uma medicina chamada medicina de precisão, né? Que no limite, a Dani vai ser diferente de mim, que vai ser diferente de você. Da mesma doença, da né? Da mesma doença, exatamente. Então, olha que provavelmente, a hipertensão, caso um dia a Dani vier ter, vai ser diferente da minha, diferente da sua. Então, na verdade, a inteligência vai permitir com que um remédio feito sobre medida para Dani seja diferente do que para mim, do que para você, e por isso a gente vai evitar muitos efeitos adversos. Meu pai, por exemplo, tem hipertensão e odeia usar remédio de pressão alta, por quê? Porque incha o pé, ele trabalha na roça e ele não consegue calçar o sapato. Então, talvez o melhor medicamento para ele não fosse aquele desse efeito colateral, e é um efeito colateral do remédio que ele utiliza. Então, acho que a descoberta de novos remédios é algo que vai revolucionar, de fato, a inteligência como um todo, entendeu? Que esse futuro não esteja tão distante, não é verdade? Essa parte é boa. Mas é verdade, porque se você pensa quantas pessoas só no Brasil ou só em São Paulo têm hipertensão. Exato. Colocar um número, 10 milhões, fictício, não sei se é isso, mas o número deve ser muito maior, inclusive, do que esse. Os sintomas podem ser muito parecidos, sim, mas as reações de cada corpo, elas são diferentes, são adversas, né? Então, um remédio, por isso a gente tem vários remédios, eu digo assim, eu tô com dor de cabeça. Para mim o Tilenol funciona, para mim a dipirona funciona. Se a gente, com uma coisa de uma dor, já consegue saber o que às vezes o meu funciona e que para você é diferente, por que não, numas doenças mais complexas, mais difíceis, com tratamento a longo prazo, isso também não seja viável, né? Só que qual médico que a gente conhece que pode parar um dia da sua semana de uma cirurgia, de um médico que faz acompanhamento e fala, hoje eu só vou estudar novas combinações de remédio. Não tem como, não existe isso. E essa é a substituição, essa é a utilização dessa composição e troca e cruzamento de informações que eu, por exemplo, numa leitura mais dinâmica possível que eu possa ter, eu consigo ler um livro por dia. Nossa, sim. Imagina, super dinâmico ali, aprendendo
a IA lê 1 milhão, 2 milhões de livros por minuto. Exatamente. E aí ela consegue cruzar essas informações e pegar bilhões e bilhões de evidências, que é o principal estudo médico, e escrever e colocar no papel dizendo para esses funciona dessa forma pelos estudos já apresentados. Essa é a grande magia da IA para a medicina. Exato. Agora, Dani, tem um outro problema que é o seguinte: o quanto vale para você uma droga feita exatamente para você? Então, aí eu devolvo até para o Lucas porque... Aí entra o tal do custo novamente. Exatamente. E da ética. E da ética também, né? Então, assim, quando uma indústria vai fazer um determinado remédio para você, será que ela vai poder te cobrar o preço correto por aquilo? Ou ela vai poder cobrar o preço que ela quer porque só ela tem o tratamento para você, entendeu? E aí, como é que você faz, entendeu? Eu ouvi recentemente, né, que enquanto a saúde for paga, e eu não estou fazendo nem contra nem a favor, exato. a gente vai ter interesse. É. Né? Então, assim, é uma discussão ética até da questão do próprio dado em si. Ou seja, posso eu vender os meus dados para um estudo? Isso, legal. Qual que é o limite de um... Porque no fim do dia a gente perdeu, e eu sempre trago uma discussão para deixar o pessoal de casa com uma pulguinha atrás da orelha, e médico geralmente não gosta quando eu falo isso, mas os dados, quando eu faço um exame, Dani, a gente parece que o dado não é meu do resultado, parece que o dado é do hospital, é da clínica, porque ele que me dá um login e senha e eu que peço permissão para acessar. Exato. Mas a realidade é que aquele dado ele é meu e o hospital que poderia ter que pedir acesso a mim. É ao contrário, é que o sistema não tem como ser assim, por custo, por armazenamento e etc. Então, no fim do dia, quando um hospital está utilizando um dado meu, eu posso ser remunerado por isso? De que forma? Então, o limite ético médico, ele é muito difícil, muito sensível e extremamente pessoal. Então, aí que a gente tem essa questão de que, às vezes, o avanço da medicina, ele é tardio, não porque não tem alguma coisa disponível, mas porque o custo disso é inviável. E é aí que se chega na discussão, será que eu vou ter um remédio para dor de cabeça para cada uma das pessoas? Exato. Ou eu vou impedir isso por questões de privacidade ou por questões de dinheiro também? Então, a IA às vezes vem para dizer o seguinte, eu consigo resolver isso de uma forma mais barata, sem envolver nada de dado pessoal da Dani ou do Vinícius. Eu ponho lá, hipoteticamente, um ser humano entre 30 e 50 anos com esse resultado e, o que poderia funcionar nesse caso? Aí eu já não envolvi privacidade e não tive custo. A princípio a IA já está paga, vamos assim colocar. Então, aí a gente começa a potencializar esse tipo de coisa. E eu gostaria agora de polemizar assim, um pouquinho o nosso bate-papo, porque caso um diagnóstico seja definido de forma errada, quem é o culpado nessa história? E essa é um pouco mais minha área, né, Vinícius? Olha, Dani, pauta do momento. Pauta do momento é isso, até onde vai uma limitação, uma responsabilidade de um provedor de internet, de uma IA da vida. Porque até que ponto, e aí voltando numa discussão recente, até que ponto o tal Facebook, o tal Instagram deve orientar um usuário de que pode escrever A ou B lá dentro. Então, se a gente pensa e foi uma decisão recente que tivemos, que chamaram de censura prévia, tá? Eu não estou fazendo juízo de valor, estou contando o que foi conversado. Ou seja, se eu for escrever o seguinte, suicídio é bom, e aquela plataforma pode dizer o seguinte, de jeito nenhum isso não pode ser postado, ou isso é postado e alguém denuncia e retirado. Se é censura prévia ou posterior, se dizem na leitura do final. Mas qual que é a responsabilização se essa plataforma um dia deixar uma postagem como essa, alguém consumir esse conteúdo e acontecer de fato aquilo? Eu posso, enquanto pai, mãe, familiar, processar a plataforma por isso? Sim. A IA é a mesma coisa. Exato. Ou seja, se eu, enquanto médico, me utilizo de uma ferramenta, e aí tem questões, se ela está regularizada por um Conselho Federal de Medicina, e nós vamos entrar num ponto mais sensível, que é a ausência de lei para o uso de IA no Brasil ainda. Tem um projeto de lei que é o PL 2338, que está em discussão, mas ainda não foi regulamentado. Enquanto não regulamentar isso, Daniel, não tem uma lei no Brasil que fale o que pode ou não pode fazer. Um ponto importante de discussão também. Mas partindo de um pressuposto que ela é uma ferramenta, vamos dizer, lícita, que se pode utilizar, que está convencionada ao uso, mas ela dá um diagnosticado errôneo, equivocado, e o médico segue
quem é responsável? O médico, o hospital, o Conselho Federal de Medicina que aprovou, o desenvolvedor da IA? Hoje ainda é uma área cinzenta do direito. Ainda estamos num limbo curioso de que, no primeiro momento, põe todo mundo no balde. E depois eu vou discutir quem errou ou não, de maneira subjetiva que a gente fala, do sujeito, da ação, de intenção ou não daquilo acontecer. Então, de fato, a gente ainda está num lugar sem resposta precisa para essa pergunta. Mas a tendência é que todo mundo que participou daquele problema vá ser, pelo menos, ouvido e a entender o que de fato levou àquele erro. Eu tenho um projeto super interessante onde, através de uma das empresas que eu assessoro, a gente conseguiu fazer o diagnóstico de crianças em situação de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, obesidade, em regiões distantes do Brasil, entendeu? Então, eu meio que, por teleinterconsulta e telemedicina, eu me transloquei para aqueles locais, né? Mas o que eu orientei para os colegas que eu estava conversando junto e para os médicos que eu mentoro também, eu falo o seguinte: médico, diferente de advogado, a gente sempre assume no peito o que está acontecendo. Ou seja, pega a bola e coloca no peito porque é o seu CRM que está na reta, né? Então, a gente costuma ter essa frase. Então, para cada uma das crianças que eu acabei ajudando o colega que estava lá a poder diagnosticar, eu olhei com muita calma porque, entendendo essa zona cinzenta que você trouxe, a gente não pode entender que a IA vai fazer todo o diagnóstico e que ela vai ser culpada, né? Hoje em dia, muito provavelmente, o médico que vai ser a ponta solta nessa questão toda, e por isso que eu acho que a gente precisa se antecipar a isso e resguardar o que está sendo escrito ali, entendeu? Agora, o grande problema é quando isso não tiver mais o médico no meio do caminho, o que vai fazer? Aí eu acho que o Lucas tem 100% de razão, que de fato a gente vai estar numa zona que precisa ser regulamentada. E você acha que chegaremos um dia nesse ponto? Eu acho de não que termos? Vou citar exemplos que já existem, né? Por exemplo, na China existe uma plataforma chamada Ping a Good Doctor, que é pegue um bom doutor, como se fosse assim, onde você entra numa cabine, ela pega seus sinais vitais, você escreve o que está acontecendo e ela consegue indicar o próximo tratamento. Então, para coisas que são corriqueiras, rotineiras, onde o que a gente chama de sensibilidade para fazer um diagnóstico é normal, então uma dor de cabeça sem complicação numa pessoa jovem de 35 anos. Sinais vitais estáveis. Estável, exato. Eu acho que sim, ela vai acabar melhorando e ajudando ali. Então, lá na China eles já fazem isso e tem N artigos publicados. No entanto, a gente tem um pouco de dúvidas do que vem da China, se a gente confia ou não do que está associado lá, por N questões. Agora, eu acredito que no futuro, sim, para esses problemas que são mais usuais, a gente sim vai ter a inteligência artificial podendo. E, obviamente, o que ela precisa ter é uma alta sensibilidade a problemas. Olha, se isso daqui saiu 1 milímetro do que eu achei que era o normal, eu vou chamar ajuda de alguém aqui, de um humano, para poder identificar. Que dane, na maioria das vezes, o que vai acontecer é que o humano vai corroborar com o diagnóstico da IA, tá bom? Muito provavelmente. Mas ter uma pessoa ali junto, é isso. Nos Estados Unidos mesmo, quando você entra nessas farmácias que tem médico ali, o que o médico que está ali não é mais ele abre um livro na sua frente, um fluxograma, e ele vai tentando identificar se você se encaixa naquele fluxograma ou não. É um jogo de pergunta e resposta. É um jogo de pergunta e resposta, exatamente, Lucas. E aí, se saiu um pouquinho do que estava ali, não consigo te ajudar, procure um hospital, entendeu? Então, qual a dificuldade da IA fazer isso? Acho mínima, entendeu? Ela vai conseguir fazer, com certeza. Acho que a IA vai substituir essas coisas do dia a dia quase que em tudo. Exato. Não só na medicina. Se a gente parar para pensar de coisas que a gente já não percebe que já são por IA, de certa forma. Entrar em um lugar, hoje em dia você não tem mais a figura do porteiro tão frequente. A gente já tem absorvido Exato. isso no dia a dia. Uma compra, você já tem aqueles caixas semi-automatizados. Então você está começando a cada vez mais ter essa inteligência. Só que a IA ela é muito boa na repetição. Quando você tem diabetes é até 100, por exemplo. Tá com 101, ponto, tá alto. É uma coisa objetiva, é preto no branco, né? É uma coisa definida. Agora, 100, só que a pessoa tem 89 anos, eu já estou com atenção, mesmo que o índice para a IA já está aceitável. Então, acho que esse é um olhar que a IA não vai conseguir, talvez hoje. Posso cair em descrédito no futuro, porque não sabemos onde vai parar. Mas, a princípio, hoje, ela ainda Da forma como está, ela ainda vai precisar desse critério.
Vamos conferir o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então vamos lá, a gente perguntou qual dessas frases você mais acredita que é verdade. 47% a tecnologia deixa o atendimento menos humano. Na sequência, diagnósticos feitos por IA são sempre mais precisos. Olha só, a IA vai substituir os médicos e a IA decide sozinha sobre a saúde do paciente. O que vocês absorvem do resultado dessa enquete? Eu queria falar uma coisa para provocar um pouco o Vinícius também. O Vinícius eu conheço como médico também, então eu sei que ele é um ótimo profissional. Mas tem uma discussão grande na medicina de profissionais não tão bons. Exato. Né? Advogado, por exemplo, a gente tem a ordem, né? A OAB que você tem que tirar para ser um advogado. Se discute agora o que vai ter uma prova para médico, porque médico se forma, é médico. O advogado se forma, ele ainda não é o advogado, ele tem o bacharel. Exato. Então, entre uma IA redonda, bem feita, e um médico ruim, por exemplo, eu acho que quem votou em segundo lugar tem esse histórico. A gente, infelizmente, tem ainda médico mal preparado, e muitas vezes até no conceito de relacionamento com o paciente. Exatamente. Então, para ele falar o seguinte, para eu chegar lá, ficar 5 horas sentado numa cadeira, o médico nem olha na minha cara, eu já ouvi relatos como esse, e a hora que eu sento lá, ele fala, que você tem dor de cabeça, remédio? Eu prefiro na IA. Então, e aí por isso que é difícil a gente entender aonde a IA vai, porque eu estou do lado de um grande profissional, mas e se não fosse um grande profissional? Será que eu me sentiria à vontade de perguntar para ele uma coisa que eu já vi que não foi tão legal com um amigo, com um familiar? Aí é melhor que eu tenha a IA do meu lado. Então, acho que essa é uma provocação interessante, sabe? Não, você tem tanta razão que no Subprofessor, onde eu estou como sócio-diretor de educação, o que eu sempre estou utilizando é como que a IA, de fato, pode fazer com que esse estudante de medicina seja treinado de forma melhor. Obviamente, um professor, o tutor dele, tem que ser um humano, porque ele vai demonstrar, como você trouxe, né? Demonstrar na cirurgia ali como é que vai fazer. Sim. Agora, a gente poder utilizar isso, Dani, para poder guiar a formação dos novos médicos do Brasil, é algo que a gente tem buscado muito. E eu espero que, de fato, a OAB, o Profimed, ou o próprio Enamed, venha refletir isso de uma melhora da formação, guiado nessa baliza de um super tutor que seja inteligência artificial, entendeu? E é muito bacana, gente, porque a inteligência artificial pode vir também para suprir aí essa grande questão que muitas pessoas já devem ter vivenciado aí na vida de consultar um profissional que não era tão bom para formar profissionais mais capacitados. Muito obrigada, gente, por esse bate-papo. Foi muito incrível esse programa. Espero que você do outro lado da telinha também tenha gostado. Vou aproveitar para passar rapidamente os contatos dos nossos doutores por aqui. Vinícius De Stefani, médico especialista em IA, deixa à sua disposição o WhatsApp 0 operadora 11 94107 3157 e o e-mail vinicius@sprmed.com.br. Lucas Paglia, advogado especialista em proteção de dados, também deixa à sua disposição o LinkedIn Lucas Paglia, o WhatsApp 0 operadora 11 99618 6866 e o e-mail também lucaspaglia@lpaglia.com. Desejo a você um excelente restinho de tarde e até amanhã na nossa próxima consulta.